mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia. O tema de hoje é poligonais, cálculo das coordenadas com base nos azimutes e distâncias dos alinhamentos. Então, algumas considerações iniciais. A coleta dos dados de campo deve ser minimizada ao máximo, evitando a redundância de informações e a consequente perda de tempo. E as direções e o posicionamento são fundamentais na topografia. As direções elas definem o desenho da poligonal, enquanto o posicionamento localiza o desenho, certo, no contexto do terreno. E a determinação correta das coordenadas de uma poligonal garante de maneira concomitante a sua forma e posicionamento. Então, a nossa poligonal exemplo, apesar de todas as informações já estarem apresentadas aí no desenho ao lado, veremos como interpretar os dados e calcular as coordenadas de forma analítica. E os dados necessários que eu preciso para esse problema são os azimutes dos alinhamentos, as distâncias dos alinhamentos e uma coordenada conhecida, no caso, será a coordenada do ponto A. Então, uma poligonal bem simples, exemplo, com apenas 3 lados, né, um triângulo, conforme está apresentado. Então, vamos destacar a análise desse primeiro alinhamento AB. Então, no alinhamento AB, nós temos um ângulo, e esse ângulo tem que ser feito sempre entre o eixo norte e sul e o alinhamento. Nesse caso, 63 graus, 26 minutos e 6 segundos. E o que é que nós vamos ver? Como calcular isso? Então, a projeção em X, que é a longitude, então vai ser o comprimento desse alinhamento vezes o seno do ângulo, certo? Então, você vai obter um valor positivo de 4 metros, conforme está mostrando aqui na figura. E, como é positivo, então nós sabemos que ele vai ser para o leste, que é a direita, não é isso? Se fosse a esquerda, seria oeste. Então, já no Y, nós fazemos a mesma coisa, só que em relação ao cosseno. Então, multiplicando pelo cosseno do ângulo, nós vamos ter uma distância de 2 metros. No caso, como deu positivo, então está para o norte. E confirma o que nós estamos vendo na figura, que o alinhamento AB ele está no primeiro quadrante, consequentemente, no direcionamento, né, na posição nordeste. Vamos agora para a segunda análise desse trecho BC. Então, no trecho BC, certo? O triângulo que forma está aqui também, ó. Esse ângulo, que vocês estão vendo que tem agora uma diferença, é 14,210. Por quê? O complemento é apenas o ângulo que forma entre a linha norte e sul e o triângulo que é formado. Então, nesse caso aí, ó, 14,210 equivale a esse ângulo 194,210. Então, vocês vão ver aqui a conta que eu faço, ó, dá o mesmo valor. Só que a vantagem de você usar o valor que tem no azimute é que ele também vai incorporar a direção, no caso, o sinal. Então, quando der negativo ou positivo, vai dizer se eu estou, no caso, se eu estiver no eixo Y, se eu estou a norte ou a sul, e se for no eixo X, se eu estou a leste ou a oeste. Então, nesse caso, eu vou ter menos 1, então eu estou apontando para o oeste, certo? Que é o W. E no eixo Y, eu vou estar apontando para o sul. Então, consequentemente, esses 4 que eu encontrei aí, então todos os dois estão negativos. Então, estou no quadrante sudoeste, conforme nós podemos ver aí na figura também, que é o que está posicionado esse alinhamento. E, finalmente, no terceiro alinhamento, que é a linha CA, então nós temos também, ó, esse ângulo aí, ó, 56, 18, 36. Então, é esse ângulo que eu vou usar. Por quê? Porque é ele que faz com o eixo norte-sul. No caso, então não vou pegar esse triângulo aqui de baixo, ó. Poderia pegar esse triângulo que está aqui, ó. Não, mas não é esse triângulo. Vou pegar esse triângulo de cima. Por quê? Eu preciso do ângulo que o triângulo faz com o eixo norte-sul, certo? Então, muita atenção para isso. Então, vamos lá. Fazendo as contas, então, a distância vezes o seno, que é o x, e a projeção y, que é o cosseno. Então, vou ter noroeste, não é isso? Então, estamos aqui, ó, no quarto quadrante, correto?
Bom, estamos agora no Excel com a planilha que eu elaborei para melhorar a visibilidade dos cálculos. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, eu fiz uma tabelinha auxiliar que mostra que os valores que nós vamos determinar aqui em cima para o seno e para o cosseno desses ângulos que são correspondentes aos azimutes, eles dão o mesmo valor, certo? Dos ângulos que nós formamos os triângulos. Só que com a diferença. Como eu vou usar o azimute, então eles vão incorporar também a direção. Então vocês vão ver que vão dar senos e cossenos positivos e negativos, indicando a direção que nós vamos ver aqui nessa outra tabelinha que eu fiz aqui, que nós podemos também calcular isso automaticamente também qual é essa orientação com base nos sinais. Então vamos lá? Então toda essa informação que está ali em amarelo são os dados que são dados do problema. E agora precisamos fazer os cálculos. Então vamos aqui, ó, igual, né, que o Excel, quando você coloca igual, vai entrar com uma fórmula. Então eu preciso fazer o quê? Tirar no caso aqui, o seno desse ângulo. Então eu vou pegar seno desse ângulo aqui. Só que o Excel não vai entender isso. Como eu fiz aquelas funções de Visual Basic, que vocês podem ver lá nas aulas anteriores. Então vamos fazer o que aqui? Converter ainda para decimal, para eu poder fazer essas contas. Só que além disso, lembre-se que o Excel nativamente ele não trabalha com graus, ele trabalha com radianos. Então é necessário que eu também coloque a função radianos para que esse argumento ele seja corretamente interpretado. Fecho todos os parênteses, deu alguma coisa errada, vamos dizer o que foi, converte decimal, opa. Depois é que eu vou colocar o radianos aqui por fora. Ó. Eu coloquei o radianos no local errado. Então, eu vou voltar. O radianos é aqui. Ó. Radianos. Eu tenho que primeiro converter para depois aplicar a função. Olha aqui. Estão vendo que 0,8944 dá o mesmo valor. Tanto faz eu calcular 63,2606 como 63,2606. Nesse caso, não tem problema, porque ela é igual. Tinha que dar igual mesmo. Mas vocês vão ver que nos outros vai dar a mesma coisa. Então, eu vou pegar agora essa fórmula que já está aqui. Vamos copiar essa fórmula. E aí, vamos colar aqui. E apenas substituir, de vez de seno, vai ser o cosseno. Então, pronto, cosseno. E aí, eu vou precisar o quê? Da projeção de x. Que é o que agora? É só pegar esse valor aqui da distância e multiplicar pelo seno. Então eu vou ter a projeção em x e a mesma coisa eu vou fazer em y. Vou pegar a distância vezes o cosseno. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar, selecionar todas essas células, ó, e vou arrastar. Sem querer aqui eu desselecionei, mas eu posso fazer isso numa só operação. Então copio, então tenho já todas as informações. E como é que eu crio agora as coordenadas? Vocês podem olhar agora aqui embaixo que esses valores que eu obtive aqui são os mesmos, valores numéricos. Porém, a diferença é que alguns vão ter sinal. Para quê? Para indicar a direção. Então como é que eu calculo essa coordenada? A coordenada inicial você tem que fornecer. Então por isso que está em amarelo. E essa daqui vai ser fruto de uma conta, que é o quê? Essa coordenada aqui, ó, mais a anterior. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui em y. A coordenada, certo? Mais essa anterior. Que está aqui em cima. E agora eu vou subir para essa próxima célula. É a K4. Então, vou colocar na mão, não está indo, porque está... Precisava dar um zoom maior. Bom, então vocês estão vendo aqui, ó, 5, 5, ó, o ponto B. Está correto, ó. Agora eu vou arrastar, e se tiver tudo certo essa fórmula, então, ó, embaixo vai ter que dar o quê? Posso arrastar até o final, e vai dar a mesma coisa. Certo? Então, olha, vejam 4, 1, que é o C, 4, 1. Então, aquilo que eu falei, se você fizer essa decomposição, você vai conferir com esse desenho, certo? Foi feito aqui, é uma figura bem simples, mas fica fácil de você entender o que é que está acontecendo. E eu fiz algumas observações aqui embaixo para vocês. Ó. Os azimutes trazem as informações de orientação.
Isto fica visível quando são aplicadas as funções trigonométricas sinais mais ou menos. E o ângulo a ser considerado no triângulo retângulo formado com alinhamento deve ser sempre em relação ao eixo norte e sul. A inobservância provocará uma inversão das projeções. Então, para completar o nosso exercício, nós vamos pegar aqui essa orientação e vamos determinar. Como é que eu vou determinar aqui se é norte ou se é sul? Eu vou ver se, então vou fazer uma condicionante aqui, se o valor que tem aqui, ó, se ele for maior do que zero, eu vou querer que seja o quê? Que seja norte. Então eu vou colocar a letrinha N. Coloquei maiúsculo, minúsculo, só que eu preciso de maiúsculo, né? Se não, eu vou colocar o quê? Sul. Olha como é simples. Com isso, se eu arrastar agora, ó, vou saber de todas as direções, ó, norte, sul e norte. Agora está faltando no eixo X. A mesma coisa. Se essa informação aqui for positiva, ou seja, maior do que zero, eu quero que seja leste. Se não, vai ser oeste. Da mesma forma, vou arrastar. Então vamos conferir, ó. Primeiro alinhamento, nordeste, correto. Segundo alinhamento, sudoeste. Terceiro alinhamento, noroeste. Então, conferido e está correto. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Se você gostou dessa videoaula, não deixe de compartilhar com seus amigos e registrar o seu like. Até a próxima!